máxima. Olá Máximos, sejam muito bem-vindos à quarta parte do The Magical Me Compara. Hoje trago-vos a minha comparação entre o livro e o filme do Harry Potter e o Cálice de Fogo. Aquela que foi uma leve inspiração na obra de J.K. Rowling. Porém, isso não significa que o filme seja propriamente mau. Apenas um bocadinho diferente da obra original. De certo que esta é a parte que eu menos aprecio, principalmente o filme. Tem muita matéria interessante em 590 páginas de história que não cabem inteirinhas em 2 horas e 40 de filme. Mais uma vez, a lista de diferenças é grande, mas como sabem, eu só vou enumerar aquelas diferenças que me fazem mesmo ficar fora de mim e as que eu acho que fariam certamente a diferença se fossem adicionadas ou alteradas no filme. Sim, é verdade, a Warner não quis arriscar e fazer 2 partes e muita coisa ficou por dizer, o que alterou bastante o rumo da história. Antes de mais, dizer-vos que quaisquer destas modestas opiniões são meramente minhas e que não pretendo com isto mudar a vossa ideia ou persuadir-vos a terem a mesma opinião que eu. Já sabem, digam-me nos comentários qual é a vossa opinião acerca desta quarta parte da história. É sempre com um enorme prazer que eu gosto de discutir estes pequenos assuntos com vocês nos comentários. E para quem ainda não leu ou viu o filme do Harry Potter e o Cálice de Fogo, alertar-vos que este vídeo contém zilhões de spoilers. Por isso, e caso queiram continuar a ver este vídeo, fica por vossa conta própria e risco. Vamos lá saber então que diferenças é que existem. Uma coisa que eu acho crucial para a história e que me deixa de veras chateada foi o facto de não terem dado a mínima importância ao passado de Voldemort. É nesta parte da história que ficamos a conhecer um pouco mais do seu passado e principalmente das personagens envolventes. Falo então de Frank, o jardineiro de 77 anos que era o guardador da casa dos Riddle após a morte dos seus patrões. Sempre que eu vi o filme, não percebia muito bem que raio de homem era aquele a tentar fazer um chá. Até ter lido com atenção o livro do Cálice de Fogo e de me ter apercebido do que é que me tinha escapado. Sei que já debatemos aqui N vezes a grandeza dos filmes se adicionássemos estes pequenos pormenores, mas existem peças fulcrais na história que são bem importantes e que para quem apenas se limita a ver os filmes certamente que faria a diferença, visto que muitas das vezes interpretamos de maneira errada a história. Entendo que o passado de Voldemort não seja do interesse de muitos, mas eu gostava que tivessem enfocado um pouco mais o seu passado, porque depois de pesquisarem um pouco mais sobre Voldemort, passam a gostar da personagem. E eu falo isto não como Slytherin, mas como Potterhead. Toda a gente odeia os Dursleys tanto ou mais quanto o próprio Harry Potter, mas eu tenho que confessar que fiquei um pouco triste com o facto de haver tantos episódios dos Dursleys que eles simplesmente se limitaram a cortar. E com isto eu não falo simplesmente de Cálice de Fogo, mas sim de todos os filmes. No início do livro lemos que os Weasley destroem a lareira dos Dursleys ao tentarem viajar através da rede de pó de flu, mas esquecem-se que os Muggles gostam muito de decorar as suas lareiras. E no caso dos tios de Harry, que a tinham bloqueado na totalidade com um fogão elétrico. Não posso deixar de adorar o facto de Dudley ter comido uma guloseima, já na altura, planeada e criada pelos gêmeos Weasley para as magias mirabolantes dos Weasley, ou os Weasley Wizard Whizzes, que tinha sido deixada cair propositadamente no chão. Ou simplesmente o Sr. Weasley a admirar as fichas, as torradeiras e os telefones dos Muggles. Acreditem que iriam adorar estes pequenos pormenores em filme. Seria de veras hilariante. Já se questionaram como é que Barty Crouch Jr. conseguiu escapar de Azkaban, conjurar a marca negra na Taça Mundial de Quidditch e como ninguém quis saber ou fizeram a big of a deal como foi com a fuga de Sirius Black? Pois bem, a explicação só existe no livro e posso adiantar que teve a ver com um elfo doméstico de seu nome Winky. Aparentemente, e sem querer alongar aqui muito a história, é graças a Winky que Barty Crouch Jr. consegue sair de casa sob um manto de invisibilidade. Só que a coisa corre mal. Barty Crouch Jr. consegue roubar uma varinha, conjurar a marca negra, só que é Winky quem fica com as culpas por ser vista com uma varinha na mão. Barty Crouch Sr. despede Winky,
e é Dobby quem lhe arranja um emprego nas cozinhas de Hogwarts com o consentimento de Dumbledore. Mas Winky está de tal forma transtornada e triste que não consegue trabalhar e passa literalmente o livro todo a beber. Mas não foi só Winky que ficou apenas no papel. A criação da Frente de Libertação dos Elfos Domésticos por Hermione para ajudar nos salários, férias e melhores condições de trabalho também ficou de lado e completamente ignorada dos grandes ecrãs. Hermione passa grande parte do seu tempo a costurar pequenas peças de roupa que eram deixadas na sala comum dos Gryffindor para que eles as encontrassem e se tornassem livres. Porém, apenas Dobby sabia do seu significado e por isso ficava com todas elas, chegando mesmo a usar vários gorros e várias meias uns por cima dos outros. E por falar em Dobby, eu não sei se consigo perdoar aquela substituição do nosso elfo doméstico favorito pela genialidade de Neville por herbologia. Dobby é certamente adorado tanto nos livros como nos filmes, mas a sua adaptação nos grandes ecrãs ficou muito aquém da importância que ele tem para Harry no decorrer da história. No livro, antes da segunda prova do torneio dos Três Feiticeiros, Harry está realmente muito desesperado à procura de uma solução que lhe permita estar 1 hora debaixo de água sem respirar, acabando mesmo por adormecer na biblioteca. É precisamente Dobby quem acorda Harry na manhã seguinte e, a minutos da prova, sugere a utilização de Gelricho a Harry Potter. É sem dúvida uma substituição aceitável, dado o trabalhão que dá adicionar um elfo doméstico a um plano, mas que me deixa de veras heartbreaking. Bem, falemos então de uma cena tão mediática no filme que nos é relatada de uma forma excessiva e agressiva e que no livro é de uma forma tão doce e paternal. Did you put your name into the goblet of fire, Harry? Dumbledore asked calmly. Exato, esta cena mesmo. Compreendo que quisessem dar aqui a oportunidade de nos mostrar um Albus Dumbledore mais ríspido, mais autoritário, mas muito longe daquilo que acontece no livro. Esta é de longe a diferença mais destacável na saga inteira e que já corre mundos e fundos em forma de mim. A alteração de humor de Dumbledore do livro para o filme é abismal e eu atrevo-me até a dizer que é um pouco ridículo a maneira como Dumbledore reage à colocação de Harry Potter no torneio dos Três Feiticeiros. A maior parte do filme gira em torno do torneio e das suas tarefas, e com isto, longas cenas dedicadas a elas e que se torna muito maçador só de as ver. A mais exagerada de todas foi sem dúvida a do dragão, que era enorme e que, ao contrário do que acontece no filme, Harry limita-se a estar ali, naquele circo, com o dragão, os ovos e o público, sem haver necessidade de andar à volta do castelo e por cima dos telhados. No entanto, a tarefa mais decepcionante foi sem dúvida a do labirinto. A terceira e última tarefa do torneio não era apenas um mero labirinto. Apresentavam uma série de ameaças e armadilhas, como seria de esperar para a última parte de um torneio que por si só já tinha sido desafiante o suficiente, com dragões e criaturas marinhas à mistura. Algo impróprio para um rapaz de 14 anos de idade. Sem explogentes, sem formas, esfinges e enigmas, toda a tarefa pareceu despida e sem graça, tornando aquela luta pela taça dos Três Feiticeiros entre Harry e Cedric no final um pouco ridícula demais. Não nos esqueçamos da famosa jornalista e fofoqueira Rita Skeeter, que o seu papel no filme é um pouco menosprezado em comparação ao livro, sem existir a menção ao facto de ela ser um animagus que seria bem interessante de mostrar. Ela é a razão pelo qual Harry e Hermione são alvos de maior atenção e a cara de artigos sensacionalistas, colocados assim na ribalta dos mexericos maldosos. Rita conseguia algumas informações privilegiadas que não vinham apenas do seu jornalismo, mas sim da sua capacidade de animagus não registada. Como se conseguia transformar num escaravelho, conseguia bisbilhotar a vida alheia e conseguir uns artigos bem sumarentos. Mais tarde, é a própria Hermione que consegue descobrir estas pequenas proezas ao capturá-la no parapeito de uma janela da enfermaria. A saga do escaravelho continua para o próximo livro e eu adoro simplesmente a descrição de Hermione ao pequeno escaravelho. Como sabem, eu estaria aqui a tarde inteirinha a falar convosco acerca
das diferenças que eu acho mais marcantes e mediáticas entre o livro e o filme do Harry Potter e o Cálice de Fogo, mas apenas quis mesmo deixar-vos aqui este pequeno vídeo com a comparação e dar-vos estas diferenças que, a meu ver, fariam certamente a diferença e que tornariam este filme muito mais apelativo. E se assim o fizessem, certamente que este filme passaria a ser um dos meus favoritos. E vocês? O que gostariam que fosse adicionado ao filme? Espero que tenham gostado desta pequena comparação. Se sim, já sabem, deixem um like aqui no vídeo, apoiem o canal do The Magical Me. Se estão a ver este vídeo e ainda não são subscritos, aproveitem para o fazer, cliquem onde diz subscrever nesse retângulozinho vermelho. No entanto, se esse retângulo já estiver cinzento, significa que já pertencem à família Maximus. E nesse caso, são muito bem-vindos à família. Ativem o sininho das notificações para serem dos primeiros a receber uma notificação sempre que eu faço o upload de um vídeo. Para vocês, já sabem. E pronto, malta! Vemo-nos no próximo vídeo e tchau! Nox.